Olá, seja bem-vindo, esse é o 7 Bits, seu bate-papo semanal sobre religião e o conflito cósmico. Hoje estamos começando a leitura do livro O Grande Conflito, e a cada semana vamos comentar um capítulo. Mas eu não estou sozinho aqui, por favor, pessoal, se apresentem. O meu nome é Thiago e eu estou aqui para flutuar sobre assuntos bíblicos. Meu nome é Jonathan e o bichão tá com level alto, hein? Meu nome é Cleiton e eu vim aqui para discordar. Meu nome é Elton e eu estou me sentindo inspirado. Fala galerinha, meu nome é Flávio e é olhando para cima que a gente enxerga o futuro. E eu sou o Diogo Brustolin e faço parte do Grande Conflito. Vamos começar então o nosso estudo do Grande Conflito na versão condensada. No meu caso aqui eu peguei Os Resgatados, a versão nova da CPB. Vamos hoje dar uma estudadinha sobre o capítulo inicial, na verdade a introdução, né? Com o título Levantando o Véu do Futuro. E aí, gente, o que vocês, baseado no que vocês leram, do que vocês perceberam ali, faz sentido esse título, não faz sentido? Por que ela colocou esse título logo de cara ali, Levantando o Véu do Futuro? O que vocês acham aí? Mas no meu tá escrito introdução. Essa versão condensada eles mudaram, né? Colocaram esse título aí para dar um clima de mistério, eu acho, assim, pro livro. Condensado ou não, mas durante os primeiros 25 anos ali do século da humanidade, na verdade nem existia nada escrito, né? Era passado ali, a galera ia falando de boca em boca e não sei se isso era condensado ou não, mas o fato é que a realidade era bem diferente do que a gente tem hoje, cada um interpretando, né? O pessoal podia ouvir da boca dos outros a revelação de como realmente aconteceu o início ali, né? E o interessante é que o pessoal tinha essa palavra falada aí, né? De pessoas que viveram as coisas do começo, né? Então, tipo, até o pai de Noé poderia ter conhecido Adão e saber algumas coisas que aconteceram lá na criação. Teoricamente o jardim tava lá, né? Ainda. Mas isso é capítulos... Os anos tá capítulos pro futuro, isso aí. Estamos apenas na introdução. Mas aí tem um ponto interessante também, porque não era só transmitido simplesmente de pessoa para pessoa, mas o Espírito Santo, assim como ele revelava para as pessoas que escreveram, ele revelava também para essas pessoas passarem esse conhecimento, né? Então era algo bem interessante aí nesse contexto aí da passagem de conhecimento de um para outro na via oral, né? Bem legal isso daí. E seguindo, já que a gente falou que exatamente no começo era só passagem por oral, conversação e assim por diante, e aí, quem que começou essa questão aí da escrita realmente da Bíblia? Começou lá com Moisés, né? E isso já foi 2.600 anos depois da criação. Já tinha passado um tempo já. Teve um funil aí nesse conhecimento, né? Que no dilúvio, esse conhecimento todo, teoricamente, sobreviveu só com Noé e sua família, né? Então, o que foi passado para Moisés já foi meio que filtrado por ali, né? Então, a tradição oral dele já vinha a partir de Noé. É bem isso aí. E eu fico imaginando, assim, Deus inspirando as pessoas ali, né? Então, Deus inspirou Moisés, Deus inspirou outras pessoas ali da Bíblia para escrever, e eu fico imaginando assim, Deus inspirando, mas como é que eles iam colocar isso daí em linguagem humana, como é dito ali na própria introdução, né? Imagina só você chegar no meio de uma floresta onde não tem só índio que nunca viu a civilização nem nada, você está perdido, sem nenhum contexto de nada, você não tem nada na mão. Chegou lá no índio e você precisa explicar para ele o que é um iPhone. Como é que você vai colocar em linguagem, explicar o que é um iPhone para ele? Eu acredito que a inspiração da Bíblia funcionava bem parecido com isso, né? Algo maravilhoso assim que Deus ia falando para eles,
Mas como colocar isso em papel? Como escrever isso, né? Então, para mim, eu acho muito interessante essa questão do como eles iam escrevendo e como eles iam colocando dentro do papel. O Rodrigo Silva tem um exemplo bem legal com esse contexto que você falou, Cleiton. Que ele diz que um camarada foi falar com uma tribo, e a galera... Uma tribo não, né? Alguma civilização que não tinha esse contexto de conhecer fora do que ela vive, né? E lá eles não conheciam neve. E aí, como que vai explicar que é branco como a neve, como tem aquela passagem na Bíblia e tal? E aí, como eles não conheciam neve, aí falaram assim, branco como a polpa do coco. Acredita? Mas é como dava para explicar, né? Então, realmente a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem na mão, né? E acredito que foi assim que também se fizeram nos primeiros os pais da fé, né? Falar sobre alimentação, falar sobre gado, falar sobre plantação, era o contexto que eles tinham, as ferramentas que eles tinham, né? Eles viviam num tempo bastante diferente, né? Assim, as coisas que eles viviam lá praticamente, eu acho que praticamente não, é certeza que é totalmente contrário do que a gente sabe, né? E eu acho que é bem... Todas as pessoas aí que foram essas pessoas inspiradas, que escreveu parte da Bíblia aí, eles tentar botar assim, o divino em linguagem humana é bastante complicado, mas mesmo assim a gente percebe que foi alcançado. Mas tem um fato que eu achei bem curioso, assim, que Deus não permitiu que os 10 mandamentos, por exemplo, fosse feito por homens, né? Ele entregou ali, realmente, ele mesmo que escreveu, porque é o caráter dele. Não há para ter uma interpretação a respeito do que é ou de como é o caráter de Deus. Deus só entregou ali e falou, isso daqui sou eu, isso daqui é parte de mim, isso daqui é como o mundo, por assim se dizer, se sustenta. Então tem coisas aí que eu acho que Deus realmente botou-se um limitante do que há. Tem partes que o homem precisa saber, mas tem coisas que eu tenho que falar diretamente para o homem. Eu achei bem interessante esse fato aí, desse ponto de vista. Já que a gente está falando aqui, a Bíblia é inspirada, Deus inspirou as pessoas para escrever e tudo mais. Mas e aí, por que tem tanto contraste assim dentro da Bíblia? Defina contraste. Se você pegar os 4 evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, o mesmo episódio, um descreveu de um jeito, o outro descreveu de outro. Por que será que aconteceu isso daí? Isso é que nem você falar pra gente aqui, Cleiton, nós estamos aqui em 9 pessoas, é que nem você chegar pra gente e falar assim, depois que a gente terminar a gravação, falar assim, e aí, como é que foi a gravação? O que você achou? Você vai ter 9 histórias diferentes do mesmo evento. Cada um vai dar um foco numa coisa que pra ele for mais marcante. Então eu vou falar, sei lá, do que eu vou falar, né? O Flávio vai falar outra coisa, o Thiago vai falar outra coisa, mas assim, se você quiser saber realmente como é que foi o evento, você vai ter que tentar ouvir as 9 histórias de todos eles para você poder tentar chegar naquilo que foi realmente o que aconteceu. Então a Bíblia, nesse sentido, ela se complementa. Apesar de ter essas pequenas divergências de detalhes, o cerne da questão ali da história está ali, né? E a gente tem que comparar todas as versões para poder chegar o mais próximo possível da versão do que realmente aconteceu. Concordo. O contexto não muda, né? A mensagem é uma só. Se foi com um camelo, um cachorro, 2 cavalos ou 1 cavalo, não importa, mas a mensagem, ela passa, né? A história é uma só. Tem uma coisa que me fez começar a ver a Bíblia bem diferente, foi quando eu entendi, apesar de já saber, mas não entendia direito o que era, que a Bíblia foi inspirada, mas ela não foi ditada. E essa diferença é muito importante, que as pessoas escreviam seus relatos baseados no seu conhecimento, né? Então, quando a gente vê hoje muita gente defendendo terra plana, mas na época não tinha ninguém com foto da Terra redonda ou tecnologia suficiente para nem viajar o planeta inteiro, né?
Então tem que entender o contexto, a época e o momento que foi escrito. Excelente. E seguindo ali... Só um comentário sobre o que o Diogo falou, desculpa, Cleiton. Essa questão da inspiração e do ditado é importante entender, porque às vezes a gente pode pensar que Moisés estava lá de boa no deserto, sei lá onde que ele estava, e Deus chegou e deu uma cutucadinha no ombro dele, né? E aí, Moisés, vamos escrever uns livros aí, né? Vai virar a Bíblia depois isso aí. Vamos escrever uns negócios aí, ó. Eu vou te colocar dentro da sua cabeça aí as imagens, e aí você escreve o que você está vendo, né? Às vezes a gente pode achar que foi assim. Salvo algumas pessoas específicas na Bíblia, né? Que Deus chegou pro cara e falou assim, ó, escreve o que eu tô te mandando, né? O que eu tô falando aqui, você escreve. Salvo algumas exceções, o processo de inspiração não ocorreu dessa forma, né? Eu acredito que Moisés escreveu os livros, quando ele escreveu os livros, ele não pensava que aquilo seria a nossa Bíblia de hoje, né? Ele escreveu os livros num contexto de deixar ali um relato escrito do que realmente aconteceu, né? E aí, nesse processo que ele estava escrevendo, foi uma iniciativa que ele tomou, Deus entrou junto e Deus foi inspirando a escrita dele. Então, a escrita dele tornou-se uma escrita inspirada por Deus. Mas não que necessariamente Deus colocou aquilo na cabeça dele, ele estava escrevendo aquilo que Deus colocou, o que Deus estava ditando. E pensando aí já na questão da própria Bíblia em si, aí a gente vê que Deus inspira também outras pessoas, além dos escritores bíblicos, assim como Ellen White, que é a escritora desse livro. E assim a gente conhece o espírito de profecia, né? O espírito de Deus vai ajudando outras pessoas também a compreender outros conhecimentos ali. Aí vem aquela pergunta, o espírito de profecia, ela substitui a Bíblia? Não. Próxima pergunta. Mas, então, assim, não deveria, né? Não deveria, e tanto é que a própria Ellen White diz que não é para ser assim, né? Exatamente. sim, vou abrir um aspa aqui e ler o trecho aqui já do livro mesmo. O Espírito não foi dado, nem nunca poderia ser a fim de sobrepor-se às Escrituras, pois esta explicitamente declara-se ela mesma é a norma pela qual todo ensino e experiência deve ser aferido. Aí vem uma referência lá que está do apóstolo Paulo, né? Não creias a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Muito bom, muito Caraca, bom. hein, Flávio? Eu tava com o olho exatamente na palavra quando você começou a ler, hein, cara? Se isso não é inspiração... É sincronia. Agora tem um detalhe, né? Porque se o espírito de profecia foi inspirado assim como Moisés, Elias ou Isaías, que diferença tem da Bíblia, né? Porque é o mesmo Deus falando. E eu acho que o que a gente tem que talvez entender, ou o que a gente precisa perceber, é que ele não adiciona conceitos novos ou muda nenhuma teologia, né? Por isso ele nem entra em conflito com o que a gente já tem na Bíblia. Então, essa é a pergunta que eu ia fazer, né? Qualquer um pode profetizar? Qualquer um pode ser profeta e ter o espírito de profecia? O que vocês acham? Acho que acima de tudo ainda, Elton, por que a gente precisa ter outras pessoas falando coisas que a Bíblia já traz aí pra gente? Por que Deus não chega e fala pra mim direto, Flávio? Rapaz, eu acho que se ele falasse comigo na hora eu queimava, então eu sou igual o povo de Israel, assim, vai lá Moisés, fala você, porque se ele vier aqui comigo já era. Mas eu acho que ele fala com a gente sim, Elton, não digo pra você poder ir escrever um livro, né? Mas eu acho que se a gente se permitir, muitos profetas nos finais do tempo vão começar a aparecer, né? Então, se estiver apto para isso, cada um aqui pode ser parte do cumprimento profético mesmo, né? Eu acredito que é muito também o que fala os dons proféticos mesmo, né? Dons espirituais, na verdade. Então, cada um tem um dom.
Então, lá Paulo mesmo fala, né? Se todo mundo fosse o olho, que seria ali da perna e assim por diante. Então, cada um tem um dom. Tem um que recebe o dom para pregar, tem um que recebe o dom para cantar, tem um que recebe o dom da profecia, outro das línguas. Então Deus vai distribuindo esse dom conforme o querer dele, né? Então eu acho que vai muito disso também, dessa questão da distribuição do dom que Deus dá para cada um de nós. Aí a gente vê a importância do espírito de profecia. Então tá bem claro aí a questão dessa importância e que Deus realmente inspira, né? Mas e por que hoje tem muita gente que não acredita nesse dom ou nesse espírito de profecia? Por que vocês acham aí que tem muita gente que não acredita ou não aceita? Então, é por isso que eu fiz aquela pergunta antes, né? Se qualquer um pode profetizar, como que a gente... Ou assim, vou formular, né? Se, em teoria, qualquer um poderia profetizar, se Deus pode chegar aqui na minha vida hoje, meter uma brasa na minha língua e eu começar a profetizar aqui, como que a gente saberia distinguir, então, o que é a profecia que vem de Deus e o que não é de Deus, e aí o espírito de profecia, onde que ele entra nessa categorização? Como que a gente faz para discernir isso? A gente tem que usar como régua a Bíblia, né? Então, o primeiro parâmetro eu enxergo que seria a Bíblia. Se o que fala dentro dessa profecia ou desse dom aí, dessa pessoa que está falando, fala alguma coisa contra ou que vai de encontro com ou algo contrário do que a Bíblia diz, já é um indicativo aí que pode estar errado, que a probabilidade de estar errado é grande. E o outro também é a profetização de datas, e entre outros, se acontecerem ou não acontecerem, também é um grande indicativo aí, pelo menos a minha visão. Acho que isso é um pouco da parte porque que existem pessoas que não acreditam hoje, porque talvez o profeta não diga algo que vai de acordo com a minha Bíblia, ou pelo menos a Bíblia do jeito que eu interpreto. Eu acho também o fato de surgir também muitos profetas, né, acaba tornando isso, tirando a parte do fanatismo, mas você começa a conviver com um monte de coisa, de um monte de gente falando e nada acontecer, vai acabando deturpando a imagem do profeta mesmo em si. E na própria introdução ali ela fala, né, que Satanás usa disso, né, levanta fanáticos e extremistas para que realmente caia em descrédito, né, toda essa questão do espírito de profecia. E assim, baseado aí até nessa questão do livro, o que mais foi revelado assim para Ellen White sobre o fim? É quando ela fala ali sobre a substituição da lei divina pela lei humana, né? Então, as pessoas vão começar a pensar em ficar desobrigadas a cumprir a lei divina, exatamente pelo fato... Antes eles até faziam isso, eles até tentavam substituir a lei humana, a lei humana a divina pela humana, né? Mas isso ia começar a ser mais recorrente, mais frequente, conforme o tempo do fim fosse chegando. Então, a ideia seria basicamente essa daí. O que eu acho interessante é que ela fala ali, Cleiton, que o livro O Grande Conflito, ele, antes de tudo, ele é um livro histórico, né? Ele conta a história da igreja cristã desde lá do início até o final da história, né? Então, antes de tudo, ele é um livro histórico. Então, é interessante que ela fala ali na própria introdução que o objetivo do livro não é necessariamente adicionar informações novas à história já contada, mas é sim recontar a história focando em pontos dentro da luz do grande conflito. Então, você pode, por exemplo, pegar lá um livro de história e ler sobre, sei lá, os Sumérios, a Babilônia, e você lê de um ponto de vista puramente histórico. E você pode, aí, conhecendo, por exemplo, a Bíblia, você pode ler o mesmo relato com uma outra luz, um outro entendimento, um outro viés dentro do contexto da Bíblia. Então, o que Ellen White se propõe aqui é contar a história dentro de uma luz do grande conflito. Então, assumindo que existe um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, iniciado no céu, como que a nossa história da humanidade foi se desenrolando, se desenvolvendo dentro desse conflito, e como que esse conflito influencia a nossa história. Então, eu acho muito interessante esse ponto dela, que apesar de a gente chamar de espírito de profecia, a gente assume que a profecia, coisas vão ser reveladas, mas ela, na introdução ela já fala que a ideia do livro é
contar a história dentro da luz do grande conflito. Excelente. E até olhando esses pontos históricos, eu me surpreendi porque, assim, quando ela escreve sobre os valdenses, lá pra frente, quando ela for falando ali a história sobre a Inglaterra, a França e tudo mais, eu pensava, poxa, ela pegou tudo isso de inspiração divina e foi escrevendo. Ela nunca saiu dos Estados Unidos, foi pra Austrália ali e tal, mas deu uma passeada na Europa, mas tudo isso veio de iluminação divina. Mas não, olha aqui, ela coloca dentro do próprio escrito dizendo assim, ó: ao contar sobre as experiências e os pontos de vista daqueles que realizaram a obra da reforma em nossos tempos, fiz uso semelhante das obras publicadas. Ou seja, ela estudou bastante para ela poder escrever todo esse contexto, né? Eu achei bem bacana isso também. Sim, para mim foi uma surpresa. Às vezes a gente acha que a Ellen White é tipo o professor Xavier, né? Que fica lá na cadeira dele, só recebendo as visões lá, né? E Ellen White não era bem assim, né? Ela lia muito, ela era uma pessoa muito, não vou dizer erudita, mas uma pessoa muito culta, lia demais, né? Então, isso reflete nas obras dela, né? Eu não sou assim, um grande estudioso de Ellen White, mas você consegue fazer correlações, assim, trechos de livros que ela citou, às vezes meio que literalmente, assim, na obra dela, é um trecho de um outro livro que ela pegou como inspiração. Então, e essas coisas ocorrem, né? E às vezes a gente não tem essa noção. Às vezes a gente acha que tudo que ela escreveu foi inspirado, foi revelado por Deus. E não, né? A gente também não. Tudo que a Bíblia também não foi assim, que nem a gente estava falando, 100% aquilo que Deus inspirou. Tem outros relatos ali de outras coisas no meio que acontece que o próprio escritor bíblico achou importante colocar ali, né? Mas não necessariamente foi aquele ponto importante que foi revelado. O cara colocou lá que 200 sacos de trigo, então isso aqui era importante para a história. Não, o cara colocou, era um detalhe que o autor achou relevante. E assim, da mesma forma, Ellen White, né? Inclusive até Paulo, né? Paulo, ele abre um parênteses, né? Ele fala, ó, tá, até aqui fui eu. Agora, quando ele vai falar sobre o casamento, aí eu falo por mim. Aí começa a sentar o rei lá no casamento. Então, realmente, tem toda essa questão aí da inspiração e também da história e muito do conhecimento, né, do autor. Bacana, galera. Vocês querem fazer alguma consideração final aí? Pedir pro ouvinte aí acompanhar a gente os próximos capítulos, que muito mais vai se desenrolar aí, muitas polêmicas. E eu acho que a gente tem que também deixar claro, para quem pode ser que alguém não conheça Ellen White, né? Que esse áudio acabe chegando para pessoas que não têm o mínimo conhecimento de quem é Ellen White, o que é espírito de profecia e tudo mais. Nem o livro Grande Conflito, né, Thiago? Leia o livro Grande Conflito. Inclusive é gratuito. É gratuito, é verdade. E algumas manda a Sarah mandar o link pro cara pelo WhatsApp, né? E tá tudo certo. Mas algumas inverdades rodeiam, né? Permeiam aí o assunto Ellen White, fala sobre várias coisas que atribui a ela coisas que não é verdade, né? Então eu acho que no final das contas a gente deveria deixar também nesse primeiro capítulo aqui deixar uma breve explicação de quem é Ellen White e o que ela fez pela comunidade religiosa no contexto geral, né? E mirando mais ali para os fins dos tempos, né? Ellen White, além de ser tudo isso aí que o Elton já falou, de ser uma pessoa que erudita mesmo, né? Estudada e tudo mais, acreditamos sim que ela tenha recebido os dons proféticos, porque é impossível humanamente alguém citar coisas que ela citou por si mesmo, entende? Tem que ser iluminação divina, sem contar que pro tempo que ela vivia, coisas assombrosas para aquele tempo, uma pessoa humana conhecer seria impossível.
Esses dias eu tava vendo uma live do Michelson Borges, que fala sobre Orion, né? E ele trouxe um camarada que é PhD do PhD do PhD do PhD e tudo mais aí. Física, astronomia e tudo mais. Pro tempo dela era impossível citar coisas que ela citou. E citar Orion, né? É impossível ver o que ela viu a olho nu. Então tem que ter algo a mais, né? E esse algo a mais nós atribuímos à inspiração divina. Continue com a gente que os próximos capítulos aí vai desenrolar aí da luta do que a gente tem aí dessa história do passado, projetando para o futuro, o grande conflito aí do que vai acontecer, a luz contra as trevas. E acompanhe aí também os próximos capítulos, que você vai realmente conseguir confirmar todo esse conhecimento e todo aquilo ali que o Tiagão comentou sobre essa inspiração que ela teve para escrever esse livro. Tem um ponto que eu não sei aí, depois o Diogo troca a ordem. Tem uma coisa que a gente esquece, pelo menos eu tinha, assim, não é sempre que eu penso nisso, que a introdução fala: Adão e Eva eram seres perfeitos e foram enganados por Satanás nível 1. Hoje, depois de, não sei, 6.000 anos, ele está nível 100 e pouco já. E a gente, que nós não somos nem perto do que Adão e Eva eram, que vamos ter que lutar essa última batalha aí. E só pra lembrar que a gente caiu no nível, né? A gente caiu leve e o bicho aumentou. -2 aí já. Isso é só pra comprovar que a gente não tem como lutar sozinho isso aí, né? Não é ser humano que vai lutar mesmo, não tem jeito. É impossível humanamente lutar, né? Contra um camarada que veio do céu, tem um poder... aqui na Terra, o camarada que comparado a nós aqui, não tem como comparar, né? O cara tem superioridade em tudo quanto é coisa, né? Mas nós temos superioridade a ele numa coisa que nós temos o camarada que criou ele, né? Quem vai dar força pra gente vencer ele. Então, será que a gente vai vencê-lo no final? Então acompanhe a gente nos próximos capítulos. Maravilha, então oremos. Querido amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela discussão aqui gostosa que tivemos sobre a sua palavra, que o Senhor possa continuar iluminando as nossas vidas, para que possamos principalmente não sermos enganados no fim e que possamos receber a vida eterna contigo, Pai. Ilumina nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. Nos vemos na próxima semana, hein? Até mais, galera.